Olá? Olha, nos nossos encontros anteriores, a gente explorou bastante, né, as dimensões internas da experiência, individual, coletiva, pensamentos, corpo, relacionamentos, cultura. Sim, foi um mergulho e tanto no lado de dentro. Exato. E hoje, para completar esse mapa inicial, a gente vai olhar para a última peça que faltava, o quadrante inferior direito. Hum, O que seria isso exatamente? Vamos investigar juntos esses sistemas, essas redes que formam a estrutura externa do nosso mundo coletivo. isso, perfeito. É a perspectiva que a gente chama de exterior do nós, sabe? Estamos falando das estruturas, dos sistemas que a gente pode observar, de certa forma, medir coletivamente. Tipo, Dá uns exemplos pra gente. claro, pensa, por exemplo, nos ecossistemas, nas redes de transporte que a gente usa todo dia, na infraestrutura da internet. Ah, sim, nos sistemas econômicos globais, na arquitetura de uma cidade, ou até, sei lá, nas leis da física que governam os planetas. Entendi. São as teias, né? Visíveis e invisíveis que sustentam a nossa vida em comunidade. Exatamente. E o interessante é que muitas dessas estruturas operam meio que silenciosamente, como um pano de fundo. A gente só nota quando alguma coisa falha, né? Pois é. E é curioso também como alguns desses sistemas são super concretos, tipo uma rodovia, mas outros, como a economia ou um ecossistema inteiro, a gente precisa de ferramentas, de análise para conseguir ver. Uhum. Isso não pode levar a gente a pensar, sei lá, que só o que é externo e mensurável é que realmente importa? Uma visão meio reduzida? Esse é um ponto muito importante. É um risco real, sim. Às vezes chamam isso de cientificismo, né? Ou reducionismo mesmo. É. É tentador quando a gente mapeia essas redes enormes pensar: pronto, achei a realidade objetiva, a única que vale. Hum. Mas, olha, essa visão seria, nossa, drasticamente incompleta. Imagina ignorar toda a riqueza da experiência interna de cada um, ou a importância do nosso corpo, do comportamento que a gente vê, ou a força da cultura, dos valores que a gente compartilha. Deixaria tudo muito seco, né? Muito. Ficaria uma compreensão muito pobre do mundo. Porque esses quatro quadrantes, eles não são caixinhas separadas, sabe? Eles coevoluam. Um influencia o outro o tempo todo. Entendi. Quer dizer, a ideia não é isolar esse quadrante dos sistemas, mas reconhecer o lugar dele nesse todo maior. Exatamente. E como a gente vê essa dança na prática? Tem algum exemplo? Ah, tem vários. Um exemplo que eu acho bem legal é a prática do yoga. Ajuda a visualizar. Yoga. Interessante. Como funciona? Bom, vamos lá. Quando alguém pratica yoga, no superior esquerdo, que é o interno individual, a pessoa vivencia o quê? Pensamentos, emoções, sensações internas no corpo. Certo, a experiência subjetiva. Isso. Aí no superior direito, o externo individual, a gente tem o que pode ser observado de fora. A postura corporal, o ritmo da respiração, a flexibilidade que dá para medir. O corpo físico, o comportamento. Ok? No inferior esquerdo, o interno coletivo, entram os aspectos culturais, a história do yoga, a linhagem, os valores que a comunidade de praticantes compartilha, a linguagem que usam. A cultura do yoga, o significado compartilhado. Perfeito. E aí, finalmente, no inferior direito, que é o nosso foco hoje, o externo coletivo, a gente tem os sistemas que dão suporte. O estúdio físico, onde a aula acontece. Ah, Os equipamentos, tapetinho, blocos, a própria organização das aulas, a estrutura. E até mesmo, olha que interessante, a pesquisa científica que busca validar os benefícios do yoga, né? No corpo, na mente. faz todo sentido. O estúdio, os objetos, a ciência por trás. São todos elementos externos, coletivos, que sustentam a prática que parece tão individual ou cultural. Exatamente. Mostra como até uma atividade assim que parece muito pessoal está totalmente imersa nessas redes sistêmicas. E não enxergar isso pode dar problema, imagino. Com certeza. Pensa, por exemplo, se alguém tenta criar um programa de saúde com yoga numa comunidade. Se não considerar a existência de espaços físicos adequados, o sistema físico, né? Uhum. Ou se não tem estrutores qualificados disponíveis, aí entra o sistema educacional, profissional, ou até o custo dos materiais, o acesso ao sistema econômico. Entendi. A boa intenção, focada na pessoa, na cultura, pode não funcionar se o sistema externo não der suporte. Exato. A iniciativa pode simplesmente não decolar.
Nossa, isso ilustra muito bem a necessidade de olhar para tudo isso junto, né? De forma integrada. Precisamente. Então, quando a gente olha para esses sistemas, para essas redes externas, a gente não está só descrevendo o mundo. A gente está entendendo as condições que permitem ou que limitam as nossas ações, as nossas experiências como grupo. É isso. Reconhecer essa dimensão ajuda a gente a entender melhor as estruturas que moldam a sociedade, desde as mais óbvias, como as instituições, a política, a economia, Sim. até as mais sutis, como as redes digitais que a gente usa o tempo todo, ou a infraestrutura de energia. Elas são, tipo assim, o palco onde as outras dimensões acontecem. Exploramos hoje, então, esse território fascinante, realmente, dos sistemas e redes externas, o quadrante inferior direito. Completamos, assim, nosso primeiro olhar sobre as 4 perspectivas fundamentais da realidade. E essa compreensão, né, do papel crucial dessas estruturas externas, ela levanta uma reflexão importante, eu acho. Qual seria? Bom, se a gente reconhecer mais profundamente essa interdependência toda, nós e os sistemas ambientais, tecnológicos, econômicos, como isso poderia mudar nossa forma de lidar com desafios globais, desafios complexos? Boa pergunta. Será que a gente passaria a buscar soluções que integrem melhor as ações individuais, as mudanças culturais e as transformações sistêmicas? De um jeito mais eficaz? Uma questão poderosa para a gente levar, né? Para continuar pensando. Sem dúvida. E olha, é justamente sobre essa integração que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Vamos começar a tecer essas 4 perspectivas juntas, sabe? Explorar como elas se entrelaçam para dar uma visão mais completa, mais integral mesmo da nossa existência. Vai ser ótimo! Então, continue com a gente.